Vamos dar início, então, ao nosso estudo dessa tarde de domingo, fazendo primeiro a nossa leitura da mensagem recebida pelos nossos irmãos espirituais, depois faremos a nossa oração e teremos, então, a fala dos nossos irmãos, a Ana Cristina, que vai nos trazer um estudo sobre o livro dos Espíritos, sobre o livro dos Espíritos. E o Denner, que vai nos trazer, então, as questões a serem esclarecidas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas vezes ouvimos falar que a vida é curta, que temos que aproveitar todas as oportunidades que ela nos apresenta? Concordo plenamente. A vida na matéria é curta e temos que aproveitá-la da melhor maneira, mas não no sentido em que se emprega, nos prazeres exacerbados da vida, da matéria. Temos que aproveitar, sim, cada instante para o nosso crescimento moral, para o nosso aprimoramento naquilo que nos é verdadeiro e que poderemos nos orgulhar. Meus irmãos, a vida na matéria é curta e os nossos propósitos são grandes e cabe a nós trabalharmos da melhor maneira possível para que consigamos alcançar os nossos objetivos e não desperdiçar o nosso tempo com os prazeres que não levam a nada e nos trazem aborrecimentos, dores e decepções. Aproveitem cada minuto da vida para aprender a amar, a respeitar, e quando vocês já souberem um pouco, pelo menos, ensinem aos seus irmãos, ensinem aos que estão do seu lado. Jesus nos deixou um manual de como viver na Terra. Não podemos alegar desconhecimento e ignorância. A casa oferece oportunidades de trabalho, de estudo e de mudança, e é disso que precisamos. Mudar nossos hábitos, deixar para trás o que nos prende à terra e ter dentro de nós o que nos eleva, que nos leva a Deus, sem jamais nos afastar dos que nos cercam, nos afastar do próximo. Somente estendendo as mãos ao próximo poderemos seguir rumo a Deus. Vamos então, meus irmãos, neste momento, levar o nosso pensamento a Deus, aos nossos bondosos irmãos que nos assistem nesta nossa casa. Agradecer por estarmos aqui, por partilharmos deste momento com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Que todos nós, juntos, possamos usufruir deste momento de estudo, compreendendo as palavras do Evangelho, através dos ensinamentos dos nossos irmãos que trabalham junto conosco nesta casa. Esteja sempre conosco, Senhor Jesus, abençoe a nossa tarde, a nossa semana, e esteja sempre iluminando os nossos pensamentos e ações. Que assim seja. Boa tarde. Que o Mestre Jesus nos conceda sua paz, que a espiritualidade benfeitora que se encontra neste momento possa derramar muita luz sobre cada um de nós. Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 11, falando a respeito dos 3 reinos, no 2º item que trata dos animais e o homem. Nós paramos na questão de 596, né? Na verdade, nós vamos iniciar a questão de 596. Mas antes da gente falar a respeito dessas questões, dizer o quão importante é esse estudo, né, sobre os 3 reinos. Primeiro, lembrar aí que o que a gente vai aprender, na verdade, né?
como que funcionam as leis divinas, como que as leis de Deus são infinitamente sábias, como que elas dão conta de tudo, né? Evolução acontece em tudo o tempo todo. E essas leis divinas, elas revelam a harmonia com que o universo se organiza. E quando a gente fala universo, a gente não está falando só o que a gente já conhece, que é o nosso, mas toda a imensidão de galáxias, né, em vários lugares em que a humanidade se apresenta de alguma forma. E aí a gente vai ver exatamente isso, a evolução de cada coisa, o patamar que cada criatura, cada criação de Deus vai adquirindo no decorrer aí dos anos, dos tempos, né? E aí a gente vai percebendo exatamente o que, meus irmãos? Que tudo se encadeia no universo. Tudo está organizado segundo leis mutáveis, né? Leis divinas, sábias, e leis que vão mostrar para a gente o progresso. Essa lei do progresso que não é só para nós, né? Espíritos imortais, em constante construção, mas também para o reino vegetal, o reino animal, e é o que a gente vai não só estar estudando já, né, com as questões que já trataram das plantas e dos minerais, e agora a gente dá continuidade com relação aos animais. O Leon Denis, ele tem uma frase que se atribui a ele, né, e está naquele livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nos dá a ideia disso, né, que ele diz assim: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Que é mais ou menos isso que o Kardec vem demonstrando nessas questões, que é justamente isso, né? Como que vai nesse princípio inteligente que depois se individualiza no animal, até um dia se transformar, que vai ter as suas várias existências na matéria, para ter as conquistas, tanto, né, morais, essas questões do espírito, quanto essa questão da intelectualidade também. E aí o Kardec já vai trazer para nós, na questão de 593, que já foi tratado aqui, uma coisa muito importante para a gente entender o estudo de hoje, que ele diz assim, né, que o instinto já é uma espécie de inteligência. Isso está na nota da questão de 593, quando ele está falando a questão das plantas e também já dos animais. E é importante a gente entender isso, porque a gente vai ouvir constantemente falar sobre essa inteligência. A gente tem que entender, então, que essa inteligência aí ainda está nesse processo instintivo, né? Não é a inteligência que nós compreendemos que está no ser humano. E aí, quando mais a gente estuda essas leis de Deus, mais a gente compreende e percebe como é linda e maravilhosa a jornada do crescimento em todas as suas circunstâncias. Então, né, para o tempo de Deus é preciso a gente aguardar para que as coisas aconteçam, né? A natureza não dá salto, com a gente também não é diferente. Então, já vamos para a questão de número 596, em que a gente vai ver a pergunta de Kardec. A gente vai proceder à leitura de questão e resposta. Se surgirem qualquer dúvidas, vocês podem falar. Na questão de 596, Kardec pergunta: de onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a humana? Primeiro, entender essa questão de Kardec. Ele está perguntando sobre a linguagem, sobre a comunicação, né, como que os animais se comunicam. E ele utiliza aqui dois exemplos, que são as aves, né, que fazem a imitação do som e da fala humana, e também dos símios, que são os macacos mais próximos, digamos assim, do homem, né, fazendo essa analogia. E aí, quando a gente fala dos símios, tem uma classe específica mesmo, que nós fomos pesquisar, e se trata dos orangotangos, os gorilas e os chimpanzés, que são os que têm mais essa capacidade de desenvolver alguma habilidade muito próxima da nossa. Então, ele está fazendo essa pergunta: como é que, então, essas aves vão ter essa imitação do som da fala humana e o macaco que não tem essa, né, possibilidade? O que é que acontece? Já vamos ler a resposta para a gente poder discutir depois. Os espíritos respondem: conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação.
O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. Então, o que a gente tem que entender a princípio com relação às aves que imitam o som, que é o famoso papagaio? Também em busca aí de pesquisas relacionadas a essas aves, o que a gente percebeu que os cientistas dizem? Sim, existe ali a imitação do som da fala humana. Por quê? Porque diferente da ave canora, que é qualquer outro pássaro que canta, o papagaio ele tem uma complexidade no cérebro ali que essas outras aves não têm. Aí a gente já começa a ver essa questão da evolução, né? Segundo os cientistas, o que o papagaio tem ali? É uma questão complexa porque ele tem que reconhecer o som primeiro, depois ele tem que decodificar o som, depois ele tem que reproduzir esse som. E segundo os cientistas, o que a gente pode entender então? Que o papagaio ele consegue juntar informações auditivas. Isso é uma questão específica dessa ave, desse pássaro. E até nesse sentido, o comportamento também. Vocês vão perceber que se vocês ensinarem uma música para um papagaio, além dele aprender a música, ele vai aprender a performance daquela pessoa que ensinou. Uma coisa é eu cantar uma música, a Dirce, a mesma música que eu, a Solange, e cada uma de nós vai trabalhar uma performance diferente. O papagaio, ele vai imitar aquela pessoa que o ensinou. Então, a gente está vendo que ele não vai criar. Ele vai imitar o som exatamente igual àquilo que ele aprendeu. Então, quando a gente fala que a gente vê evolução, que em relação à ave que canta, que não imita o som da fala humana, o papagaio já assim realiza. Mas mesmo assim, ele está limitado ali a essa questão de apenas imitar, que é o que os espíritos estão dizendo. A ave imita o som e o símio imita o gesto. Macacos, no Centro de Pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, os cientistas fazem ali diversas experiências com esse grupo de macacos. E o que os cientistas vão mostrar para nós? Que eles têm, sim, uma facilidade muito grande de desenvolver atividades específicas, como andar de bicicleta, às vezes fazer algum movimento que a gente ensina a eles, mas, novamente, eles estão imitando algo que eles aprenderam, eles não estão criando. E aí eles vão dizer, isso é crucial, por quê? Porque aí a gente vê que a evolução, ela vai acontecendo. Em relação aos outros macacos, eles não agem dessa forma. Já esse grupo consegue ter essa habilidade específica. Então, o que a gente vai perceber, na verdade, com essa questão de O Livro dos Espíritos? Que tudo depende dessas adaptações que os animais vão fazendo nesse processo evolutivo, assim como nós precisamos nos adaptar também. Dizem os arqueólogos que, além do fogo, que foi um momento muito importante em que nós erguemos ali, né, a civilização, quando a gente conseguiu dominar o fogo, porque antes a gente comia tudo cru. Não tinha um processo de cozinhar o alimento. A partir do momento que a gente cozinhou o primeiro alimento, a gente assumiu uma dominação ali. Mas, para além disso, os arqueólogos também dizem que uma questão de adaptação se vê quando alguém de uma tribo quebra um fêmur e consegue recuperar esse fêmur. Então, olha só, o homem também passou, desde a época dos primatas, para a gente estar aqui hoje, já com outro corpo e todas essas questões. Então, olha que interessante como que a gente vai vendo essa evolução. E a resposta, ela mostra exatamente isso, é uma conformação particular, mas tudo reside aí na questão da imitação, seja da voz, seja do gesto. Bom, vamos então para a questão de 597. Na questão de 597, o Kardec então vai perguntar: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Já dissemos aqui que na 593 o Kardec traz na nota que essa liberdade de ação ela é limitada. O Kardec vai dizer para nós que essa espécie de inteligência ainda está atrelada à questão do instinto. E aí é o que ele está perguntando, se eles têm essa inteligência, é assim que a gente tem que entender. Então, quer dizer que eles têm um princípio que independente da matéria, ou seja, né, eles não vão viver só como máquinas.
E aí a resposta dos espíritos é sim, e que sobrevive ao corpo. O que é importante nessa questão da gente entender? Eles têm essa liberdade de agir dentro disso que a gente entende que é limitado. Eles não têm livre-arbítrio, a gente vai ver isso posteriormente em outra questão. Mas eles já têm essa condição, por quê? Porque eles são princípio inteligente já individualizado, diferente das plantas, que ainda não têm esse princípio individualizado. Aí a gente vai falar, mas como que o Kardec, né, nos mostra isso nas questões anteriores? Quando ele diz lá que o animal, então, vai agir assim, ter essa liberdade no agir, para prover as suas necessidades. Ou seja, o passarinho que faz o seu casinho João de Barro, ele vai me fazer aquilo sempre para prover a necessidade de ter aquela casinha e vai ser sempre feito da mesma forma. Mas então ele tem aquele instinto, né, de inteligência de fazer aquela casinha porque ele foi preparado para aquilo ali. E nós que amamos os nossos bichos sabemos que aos poucos eles vão evoluindo, né? E às vezes a gente fala, o cachorro é inteligente. Quando a gente pega a questão do cachorro, a gente vai ver, né? Diferente de outros animais que não têm esse entendimento de algumas coisas, é diferente, mas a gente tem sempre que lembrar que essa inteligência ainda é entendida dessa forma, de forma ainda muito limitada. E aí, dando continuidade à questão de 597, que na verdade ela vai nos auxiliar, né, a entender melhor ainda isso que o Kardec pergunta, eles perguntam assim, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Quer dizer, é um princípio inteligente e individualizado, mas ele seria semelhante à do homem? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né? E aí o esclarecimento é também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Por que os espíritos ainda dizem assim? Pode até chamar de alma se você entender nesse sentido, isso que acabamos de dizer, um princípio inteligente individualizado. Não é a alma do homem, é inferior. Ou seja, ele está trazendo, você pode até utilizar esse termo, mas talvez o termo mais adequado seria, né, o princípio inteligente individualizado. Por quê, meus irmãos? Porque aí a gente vai entender, né, que a vida, né, constantemente é essa troca. Hoje estamos na escala hominal, já com a condição de elevar o nosso espírito a cada nova existência que a gente ter na matéria. Mas um dia, talvez, tivemos anos-luz aí atrás, né, nesse princípio inteligente. E assim a evolução acontece. Estamos constantemente nesse processo de troca e, por isso, devemos olhar para a criação divina com outros olhos, com os olhos do respeito e com os olhos da gratidão. Até porque o respeito que muito ainda nos falta, porque a gente vê o desequilíbrio do meio ambiente em pleno, né, 2023, digamos assim, não era para acontecer. Era para a gente estar vivendo de forma diferente, seja com o meio ambiente, seja com os animais. Porque quando a gente desequilibra esse meio ambiente, nós estamos desequilibrando a harmonia universal que Deus deseja, que todos nós possamos manter. A gratidão, porque os animais e as plantas muito nos auxiliam. Há muitos processos, não só de entendimento de estarmos hoje nessa terra, mas quantos são utilizados como processos terapêuticos para curas de muitas doenças. A ecoterapia, né, que é com o cavalo, auxilia crianças com transtornos. A gente tem tantos outros animais que entram no processo de auxílio do ser humano. O que a gente está ainda tentando entender com isso é que esses processos terapêuticos através dos animais nos reconecta ao Pai. De repente perdemos essa conexão e é esse processo, esse entendimento que vai nos reconduzir a Deus, reconectar ao Pai. Então, se a gente devasta a natureza ou maltrata um animal, nós estamos mostrando a devastação dos nossos valores.
Nós estamos mostrando que nós ainda não temos condição de olhar para essa criação divina com gratidão e respeito. Então, a gente tem que pensar muito sobre essas questões e muito nesse sentido, né? Como é que a gente pode, né, hoje mudar essa concepção? Bom, e aí na questão de 598, né, que também é muito importante para a gente entender tudo isso que o Kardec está trazendo, ele pergunta o seguinte: a alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Então o Kardec está perguntando, será que os animais, depois que eles partem, eles vão ter essa consciência de si? E eles dizem o seguinte: sua individualidade sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Então, o que a gente tem que entender também nessa questão? Bom, é um princípio individualizado. Individualidade sim, mas não consciência, porque o animal ainda não tem esse mesmo processo que o homem já assume de despertar para a vida imortal. Então, ali vai ser um processo muito rápido, que espíritos destinados àquilo vão fazer uma nova reencarnação. E é importante a gente entender isso também, para a gente poder entender como é que a gente compartilha a vida com os animais. Como é que a gente vai entender esse livre-arbítrio que o ser humano tem, mas não é ainda do animal. Hoje, o homem, né, nas suas primeiras existências, ele não tem esse livre-arbítrio, porque ele ainda tem que desenvolver, ele está numa fase muito instintiva. Depois, ele começa a assumir o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. O animal não tem essa questão do livre-arbítrio, que inclusive é a questão posterior, em que o Kardec vai perguntar, então, se a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se. E os espíritos dizem que não, porque ela não tem o livre-arbítrio. Mas entender como que esse estudo vai sendo direcionado aqui no Livro dos Espíritos, para como a gente reconduz a vivência com plantas e animais. Vamos lembrar de Jesus. Jesus, quando ali, logo após o Sermão das Bem-aventuranças, se não me engano, no capítulo 6, ele vai dizer para nós, né, lidarmos com as nossas situações de vida como os lírios e as aves do campo. O que ele está dizendo para nós? Com essa confiança na divindade, do pássaro que todo dia retoma o seu cantar, dessa perseverança, de sermos esses cristãos sustentados por uma fé raciocinada. Depois a gente vai ver Jesus montar num burro e entrar na cidade de Jerusalém para dar prosseguimento à profecia. E é interessante que ele não escolhe um cavalo, ele escolhe um burro, que era um símbolo para os judeus daquele que carrega uma mensagem muito importante. E o que a gente vai ver nessa imagem do burro? Aquele que vai dar prosseguimento à profecia, porque profetas anteriores também se valiam da questão do burro. Então, o burro, ele não é só pela visão de humildade que às vezes as pessoas fazem essa leitura, mas pela ideia de que carregava ali um mensageiro divino. E ainda, uma outra leitura muito bonita que a gente pode fazer sobre o burro é que ele é resistente e forte. Resistente porque Jesus resistiria às iniquidades pelas quais ele passaria, e a sua mensagem resistiria até os dias de hoje. E a força, não a força bruta, mas a força do amor, a força da mansidão e a força da humildade, que é a que nós estamos sendo convidados a pensar hoje. Então, tanto num caso quanto no outro, essas semelhanças que Jesus nos traz, ou mesmo Francisco de Assis, que soube trabalhar tanta harmonia em reconduzir esses animais. Bom, essa caminhada com Jesus, a respeito desses outros princípios que estão ainda em vidas latentes, depende da nossa condição, de como que nós vamos lidar com eles. Pensemos, meus irmãos, que hoje eles não estão nos servindo, nós é que devemos servir a eles, sermos úteis a eles, auxiliares da sua evolução. E hoje, então, o estudo do Livro dos Espíritos, a gente fica nessas questões, né, que eu já vou passar a palavra para o Denner. Mas para a gente pensar, né, que nesse processo de evolução que Deus encaminha tudo, coloca tudo à nossa disposição, e que sejamos sempre os auxiliares da evolução. Que assim seja.
Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desçam sobre nós, permaneçam em nossos corações. Aos irmãos também conectados através do YouTube, sejam bem-vindos e que Jesus os abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 11. O capítulo 11 que fala sobre o amor ao próximo como a si mesmo. E nós falaremos do item 9 desse capítulo, que está lá dentro das instruções dos Espíritos. E Fenelon, em Bordeaux, em 1861, traz essa mensagem para nós, que será nosso tema de estudo de hoje. Então, para nós darmos início, se tratando de lei de amor, né? E quando nós falamos de amor, a primeira imagem que vem à nossa mente, né, que traz para nós o verdadeiro significado desse amor, com certeza é do nosso Mestre Jesus. Então, a doutrina espírita, ela traz no seu pilar principal, né, a moral de Jesus. Justamente porque essa moral de Jesus é pautada justamente nessa lei de amor. É pautada no exemplo, é pautada no ensinamento. Então, é difícil para nós falarmos de amor sem exemplificarmos Jesus. É claro que muitos outros irmãos vieram em missão, reencarnaram junto a nós, e demonstraram também um verdadeiro exemplo, um verdadeiro ensinamento de amor. Mas amor verdadeiro mesmo, na sua plenitude, o nosso principal exemplo realmente é Jesus. Por quê? Justamente porque no seu último instante, momento esse que nós colocamos ali ele pregado a uma cruz, depois de ter sofrido toda a crueldade, toda a humilhação e injustiça que nós provocamos, esse nosso irmão rogou a Deus, pedindo justamente ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Então, olha só como não enxergarmos em Jesus o exemplo de verdadeiro amor. Mesmo naquele momento de sofrimento, para muitos, né, dizem que Jesus morreu para nos salvar, né? O entendimento, eu diria que ele é equivocado, porque nós matamos, e não que ele tenha morrido, pela nossa ignorância, pela nossa animalidade, a nossa brutalidade. Nós não tínhamos condições de entender a mensagem que ele trazia naquela época, e simplesmente nós o matamos. Então, dizermos que ele morreu para nos salvar, é um equívoco muito grande. Ele morreu, né, ciente da nossa imperfeição moral que ainda carregávamos, e ele tinha a certeza que diante do amor do Pai, da misericórdia, nós um dia reconheceríamos o valor de todo aquele ensinamento que ele trazia para nós. Mas naquele momento, nós simplesmente o crucificamos, justamente porque nós entendíamos que ele, como rei dos judeus, né, deveria ter a sua pena máxima, como assim nós fizemos. O condenamos e crucificamos. E hoje, como a gente tem uma consciência mais voltada para o amor, nós já conseguimos evoluir, apesar de ainda estarmos no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Hoje nós já conseguimos entender mais profundamente essa mensagem de amor que Jesus nos trouxe e nos apresenta. Mensagem essa que ela é intemporal. Independente do nosso rótulo, né, religioso, independente da nossa crença, o que nós percebemos em Jesus
é justamente essa figura do amor. Esse irmão que veio até nós, com a permissão de Deus, encarnou entre nós justamente para trazer o quê? O verdadeiro significado do amor. E aí, meus irmãos, ele foi, né, o único homem encarnado na Terra que a gente pode dizer que realmente amou profundo e indistintamente, né, todos os seres. E até aquele que se compraz no mal, ele soube amar. Todo aquele que errou, todo aquele que diante dele apresentou as suas imperfeições, momento algum ele deixou de amá-lo. Momento algum ele deixou de acolher. E aí, Jesus deixa para nós o ensinamento seguinte: cada um de nós temos as nossas imperfeições. Não adianta a gente julgar o outro sem olhar para nós. Por mais que o irmão ainda se compraz no mal, ainda não tem essa consciência voltada pela importância desse amor, Jesus demonstrou para nós que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E cada um de nós estamos num tempo diferente. Então não adianta nós levarmos o julgamento. É importante que nós observemos que, por mais que as pessoas ainda não tenham despertado para esse entendimento, chegará o momento, como Jesus nos disse: o Pai não nos abandonará. E o Pai, respeitando o nosso livre-arbítrio, ele deixa com que cada um de nós despertemos a nossa consciência naquele tempo que nós julgamos importante. Mas sabendo que Jesus entre nós sempre será o nosso guia e modelo. E aí, dando continuidade ao nosso estudo, a doutrina espírita nos esclarece que o amor, ele é de essência divina. Todos nós nascemos, fomos criados com essa centelha, desde o mais humilde até mesmo aquele que é mais culto. Justamente a nossa imagem e semelhança do Pai está justamente relacionado a essa questão do amor, da essência divina. Então, chegará o momento em que todos nós despertaremos e entenderemos o significado desse amor. Realmente passaremos a amar verdadeiramente e seremos felizes. Agora, para esse amor, para essa centelha de fato divina aflorar dentro de nós e manter acesa, né, nós precisamos alimentá-la, enriquecer, utilizando de todos os meios. Que meios são esses? São as virtudes que nós conquistamos. São os vícios morais que nós eliminamos. É o orgulho combatido, é o egoísmo, é o rancor. Então, à medida que nós combatemos esses vícios, nós despertamos em nós e colocamos em evidência esse amor, essa centelha divina. Então, o Fenelon, né, que é o nosso objeto de estudo dessa tarde de hoje, ele nos afirma no texto lá do capítulo 11, item 9, que a terra transformará em um paraíso quando os homens aprenderem a amarem-se indistintamente. O conceito de paraíso aqui, meus irmãos, é muito no sentido de que o bem passa a prevalecer sobre o mal. Então, ainda nós estamos nesse mundo de provas e expiações, onde o mal fala mais alto, onde o mal prepondera. Porém, quando nós já estivermos em condições de vivermos em mundos regenerados, seja na Terra ou seja em outros mundos, nós já veremos que o bem já sobrepõe sobre o mal. É quando nós já reconhecemos a importância desse amor. É quando nós colocamos como prioridade principal a prática do bem. É quando nós verdadeiramente enxergaremos a importância de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, um exemplo, né, que viveu aqui entre nós, que também veio numa missão,
e demonstrou para nós essa prática do amor, essa vivência, foi Madre Teresa de Calcutá. Quando interrogado a Madre Teresa qual que era a sua religião, ela respondeu de uma maneira muito firme, né, muito curta, né, muito objetiva, dizendo que a religião dela seria o amor. Então, dizer que a religião seria o amor é colocar a religião na condição de ligação com Deus. Não como rótulo, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante, mas na condição de dizer o que me liga a Deus, o que me liga ao próximo, é o amor. E como não observarmos todos os feitos por essa irmã, Madre Teresa. Então foi um exemplo de vida dedicada ao próximo, vida dedicada ao amor, né? E eu achei essa frase muito bonita, né? Encontrando aqui no estudo preparação e estudo do material, que ela disse que não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, a cada oportunidade que nós tivermos desse encontro, né, dessa relação no dia a dia com os nossos próximos, que a gente coloque isso como prioridade. Né? Deixar com que as pessoas sintam-se melhores e mais felizes com a nossa presença, com o nosso auxílio. Seja quem for, seja no nosso meio familiar, no nosso trabalho, na nossa convivência social. Então, que a gente possa, de fato, levar o amor como objeto de transformação, como objeto que vai contaminar as nossas relações. E é claro que a gente transforma esse mundo muito mais pelos exemplos do que, às vezes, pelos nossos discursos, pelas nossas teorias. Então, esse foi um exemplo que transformou diante do amor e a dedicação do próximo. Quanta obra essa irmã realizou e deixou um legado e que hoje também aqui conseguimos apontar aqui para essa irmã como um exemplo de amor e dedicação ao próximo. E aí, o Espiritismo, né, através dos ensinamentos trazidos aí para os espíritos superiores, nos conforta ao nos mostrar que todos os seres da Terra, todos nós, estamos fadados a vivermos felizes. É claro que cada um no seu tempo, mas nós temos um objetivo único: atingirmos essa felicidade, atingirmos esse grau de perfeição, o qual nós reconheceremos o valor e a prática desse amor. E aí é preciso, né, que exista de nós esse esforço, que a gente possa atingir essa tão almejada felicidade. Então, o fato de estarmos aqui, né, dedicados a esse estudo, dedicados aqui essa tarde, estarmos aqui diante dessa assistência, já é um excelente começo, meus irmãos. Realmente estamos aqui despertando ainda mais as nossas consciências para a necessidade que nós temos de combatermos as nossas imperfeições. Imperfeições essas que nos trazem sofrimentos, sejam dos débitos, né, adquiridos nessa existência ou de existências passadas, e que a gente sabe que a gente só vai conseguir se livrar dessa dor e desse sofrimento à medida que nós nos transformarmos moralmente. E aí, Sócrates, né, já dizia para nós a necessidade de nós conhecermos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Somente nós somos capazes de reconhecermos essas imperfeições e enxergarmos nessas imperfeições os obstáculos que existem para o nosso aprimoramento moral. E aí depois veio Jesus dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. Justamente tudo isso nos convidando para quê? Para caminharmos, para ajustarmos as leis divinas através do nosso autoaprimoramento. Então, está aí o exemplo de Jesus como exemplo de amor, nós cristãos, seguirmos o seu ensinamento, seguirmos o seu exemplo. E é claro que se nós
seguirmos esse exemplo de amor, voltarmos para o amor, nós estaremos ajustando aquilo que é esperado das leis divinas, das leis naturais. E nós, responsáveis por nossa transformação e também transformação da sociedade a qual nós vivemos, através, principalmente, dos nossos exemplos na prática do bem e na prática do amor. E assim, Jesus deixou aí no seu legado, e a doutrina espírita também, nos certifica de que nós somos todos espíritos imortais, né? Estamos aí em constante evolução, e a reencarnação nos propicia justamente entendermos a necessidade que nós temos a cada oportunidade concedida de trabalharmos para evoluirmos ao ponto de atingirmos essa perfeição, né, como Jesus atingiu. E aí, mediante essa bênção, né, essa misericórdia do Pai em permitir essa reencarnação, nós passamos a entender melhor quando Jesus nos convidou para que sede perfeitos, sabendo da nossa fragilidade, sabendo das nossas imperfeições, mas sabendo que, possuindo essa centelha divina, esse amor, nós um dia chegaremos à perfeição. Então Jesus nos faz esse convite tendo a consciência de que o Pai não nos abandona e que um dia nós chegaremos sim a essa perfeição. E uma das formas para nós compensarmos essas falhas que nós temos, né, falhas pretéritas, e ainda, né, colocarmos em prática esse amor, é através da caridade. É assim que o Espiritismo nos ensina. É assim que a moral de Jesus nos convida para esse amor. Por quê, meus irmãos? A caridade é justamente o quê? O amor em ação. É nós sairmos simplesmente das teorias, das leituras que nós fazemos em torno da moral de Jesus e vamos, de fato, colocar em prática esse amor. Colocar em ação esse amor. É ir até o próximo e realmente auxiliar naquilo que nós temos condições. Não somente o auxílio material, como às vezes a gente tanto vincula à caridade, mas também o auxílio moral. É levar aquela palavra de conforto, aquele auxílio, aquele irmão que está em dificuldade. E aí, quando nós doarmos com desprendimento e humildade, pouco a pouco, nós vamos fazendo crescer essa semente de amor que existe em nós. Então, todos nós temos essa semente de amor. Por mais que nós olhemos para um irmão que se compraz ali na prática do mal, aquele irmão tem essa semente do amor. Vai chegar o momento, vai chegar o tempo em que esse irmão vai despertar e vai ali trabalhar verdadeiramente para que esse amor floresça, dê os seus frutos conforme o Pai espera de todos nós. Então, meus irmãos, está aí a doutrina espírita para nos auxiliar, para nos conduzir. A doutrina espírita, justamente porque trabalha na moral cristã. E não tem como a gente falar da moral cristã sem pensar o quê? Na lei de amor. Jesus nos trouxe, através do seu ensinamento, do seu exemplo e da sua prática, tudo isso para nós. E é esse o pilar principal da doutrina espírita. Trabalhar em nós o progresso moral, guiado pelo ensinamento de Jesus, seguindo no exemplo do seu amor. Que em Jesus a sua tarde seja linda, cheia de amor e paz. Uma boa tarde a todos. Uma excelente semana e que Jesus os abençoe. Fiquem todos com Deus. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala do passe e para o trabalho preparatório, e nós daremos os recados da semana. Ontem nós reunimos na nossa casa e confeccionamos a pizza do bem. Então, aqueles irmãos que tiverem interesse em adquirir, está à disposição lá no nosso piso inferior. O Leone já está por lá aguardando. Então, lembrando que toda verba é destinada
para a manutenção da nossa casa e a destinação aí para as obras assistenciais também, aos nossos irmãos. Na sequência, nós teremos uma reunião com os oradores espíritas, aqueles que estiverem presentes, favor permanecer na casa, para nós reunirmos e tratarmos o tema a ser apresentado pela Fabiana. Então, convido a Fabiana para a nossa prece final, a fluidificação das águas. Que Jesus os abençoe. Amado Mestre Jesus, vós que sois todo poder, toda bondade, auxilia-nos, Mestre, na nossa transformação moral, nessa capacidade que temos de amar e que ainda nos deixamos impedir pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Que conhecendo a tua doutrina, essa verdade nos liberte de cada uma das nossas inferioridades. E nesse instante, nos preparando para o tratamento espiritual através do passe, rogando a magnetização das águas, vamos orar a oração que nos ensinastes, elevando os nossos sentimentos para toda a humanidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que nesta semana estejamos todos na tua presença. Assim seja.